Brasil é infinitamente maior do que qualquer país do mundo. Então, nós precisamos muito desse ânimo que nos vem da relação com o Haiti. E é por isso que nós estamos nessa perspectiva de fazer esse trabalho de uma universidade para a sustentabilidade, não sei, é uma ideia. Mas a presença deles nos ajuda a pensar. Então, eu quero que vocês entendam a dimensão internacional do curso. O curso, ele tem essa dimensão internacional. Construir um espaço de reflexão para a reconstrução sustentável de um país chamado Haiti, que possui 29 jovens que por alguma razão vieram parar aqui. Ok? Ok. Então nós temos dois espaços, dois endereços principais, o GTI, que é o nosso grupo de pesquisa que é responsável então pela comissão pedagógica, e temos um endereço no YouTube. Agora temos um canal no YouTube. Eu não sei bem o que é, o que vai acontecer isso, mas no YouTube tem um canal chamado canal GTI, que essas aulas são gravadas e estão lá. Alguma coisa boa vai sair. Então essa é a página. A segunda página é o programa, tá certo? Esse programa. Bom, esse programa tem aí as datas certinho, tá? O conteúdo. Estejam preparados para mudar. Porque o planejamento que a gente faz aqui é para mudar. Aí a gente faz o plano, mas é para orientar a ação. Tá certo? Então, planos se fazem não para serem construídos. Planos se fazem para orientar a ação. Então, eu preparei a aula hoje. Eu não vim de forma paraquedista, mas eu sei que a aula vai ser completamente diferente daquilo que eu planejei. Mas eu estou lá, entendeu? Com o meu plano. Mas estou aberto, estou plástico com a realidade, sabe? E vou dialogando com a realidade. Ok? Eu sou um especialista em planeamento. A vida toda. Então eu digo para vocês, planos que são feitos para não mudar o destino são as prateleiras. E é claro, ganhar dinheiro. Agora, planos que são feitos para mudar são planos que são reais. São planos que... As pessoas se assustam um pouco, porque tem a ideia de que planos são feitos para não mudar. Então está aqui o plano, ok? Hoje nós estamos na segunda aula e vamos ver o item pedagogia do viver, lógico. Então daqui é a estrutura, certo? Lá embaixo estão os endereços. Aqui tem o nome da Rívia, que é essa senhorita que está por aqui. A Rívia começou com a gente esse trabalho. Ali está aquele jovem chamado Luiz Gabriel, que é outra pessoa que também começou com a gente e está fazendo o grupo, o módulo 2. A Maria Gabriela, acho que ainda não chegou. Hoje ela não vem. Hoje a terça ela não vem. E a Aline Vasconcelos também não vem. Né? Estão com outros. Não, perfeito. Mas são pessoas que estão nos ajudando de forma voluntária. Tudo aqui é de forma voluntária. Esperamos que o Paul André se motive para praticar, porque essas pessoas, o Paul, o Luiz, a Rívia, já fizeram o módulo 1. Então a ideia é que eles aqui pratiquem parte dos conhecimentos. Ok. Essa paginazinha é a emenda. Tá? Então isso é um esforço de esclarecer a pedagogia do processo, tá bem? Se você já pratica, se você é professor, se você dá aula, você sabe, aqui que tem os objetivos, a metodologia, a avaliação e a bibliografia geral. Tá? Então, isso aqui é uma coisa bem clássica, temos para quem trabalha com educação. Tá? Vocês dão uma lidinha depois e, enfim, podem dialogar. Né? Agora vamos para essa página, a arquitetura pedagógica da sustentabilidade. Essa página
é uma das estruturas do curso. O curso ele é organizado assim, nessas páginas. São folhas que têm parágrafos muito concisos. Esses parágrafos, eles são construídos, reconstruídos, cada vírgula são poucas, cada preposição, cada conjunção está muito bem pensadinha e não pode, quer dizer, foi algo assim muito criterioso. Então esses parágrafos, eles têm a perspectiva de ter um rigor científico robusto. Tá? Então as coisas, as afirmações que estão aqui, elas têm uma base científica. Segundo, não somente científica, ela tem uma episteme do diálogo de saberes, elas incorporam outros saberes, como o filosófico, como os saberes tradicionais, os saberes populares, e em especial os saberes das etnias americanas. Então, tem todo aqui um rigor na construção. Então, eu peço que vocês leiam e procurem identificar, e procurem se ver aqui. Na medida que você se ver, você vai se sentir mais à vontade. Eu estou no lugar certo. Bom, a arquitetura pedagógica da sustentabilidade é uma expressão que tenta responder a algumas questões a respeito da sustentabilidade. A primeira é de que, diferente de outras informações genéticas, por exemplo, o vivo tem uma determinação genética lá naqueles pares que formam os genes, que vai nos condicionar, que vai nos determinar e também que vai nos possibilitar. Ora, o fato de nós termos uma estrutura cervical que nos permite andar de pé está determinado lá. Não quer dizer que a gente vai andar em pé. A gente só anda em pé porque tem uma pessoa que dá um dedinho, que para nós é uma coisa muito grande, e a gente pega naquele dedinho e fica em pé. Mas a gente tem a biologia da verticalidade determinada na nossa genética. Se não tivéssemos, não andaríamos em pé, certo? A mesma coisa é a biologia da fala, né? A língua, toda essa coisa fantástica de sons que nós temos, isso é uma biologia, está determinado lá no nosso genes. Não quer dizer que a gente vai falar, a gente só fala porque escuta uma pessoa que fala, né? Se nós não falarmos e vivemos com os lobos, a gente não vai falar. Mas a gente tem a biologia da fala. Isso é uma informação genética. Para dar um exemplo dessa frase que eu vou dizer agora, por mais que a gente pesquisa e o mapeamento dos genes está ainda em curso, nós não conseguimos ter uma clareza a respeito de que a sustentabilidade seja uma informação genética. Nós podemos dizer hoje com bastante segurança de que a sustentabilidade não é uma informação genética. Significa que se nós queremos que algo seja sustentável, nós teremos que aprender. Nós não seremos sustentáveis por natureza, assim como nós falamos por natureza. Damos de entender? Então essa ideia de que a sustentabilidade não é uma informação genética, ela gerou em diversas pessoas no mundo essa clareza de que nós precisamos de uma pedagogia da sustentabilidade. Se nós não aprendermos e ensinarmos, não seremos. O passo seguinte nessa perspectiva de uma pedagogia da sustentabilidade foi perguntar, bom, pedagogia significa aprender com caminhar. Pedagogia em grego significa caminhar de forma protegida, cooperativa, de mãos dadas, né? E ir aprendendo. Então a pergunta é, onde é que nós podemos aprender algo sobre sustentabilidade? Aí ferrou, porque decididamente não é com a sociedade, com o humano, nada, não é com a cidade, não é com o sistema de transporte, não é com as guerras, nada, não tem nada. Aí você se olha e descobre que na natureza tem algo que é abundantemente sustentável, que são os ecossistemas, desde os pequenos, como um mangue, passando por uma floresta, uma montanha, um rio, até chegar no planeta. Quando a gente descobriu que o planeta era algo sustentável, aí a gente ficou, eu digo, gerações de pessoas que, não, é possível aprender. E a gente descobriu que o planeta era sustentável porque a NASA
contratou um cara para explicar por que em Marte não havia vida. Olha só. E o cara estudou, disse, pô, mas eu não consigo explicar por que em Marte não tem vida. Olha, não dá, eu não quero mais esse contrato, eu vou inverter a coisa, eu vou procurar explicar por que a Terra tem vida. Interessa para vocês? Não, isso não interessa. Interessa saber por que Marte não tem vida. Esse cara chama-se James Lovelock. E aí, claro, com outras pessoas, criou a ideia da teoria Gaia. Ele explicou por que a Terra tem vida, não por que Marte não tem vida. E aí cria a ideia de que a Terra, olha, a Terra, o planeta Terra tem o planeta e tem a vida. E a vida no planeta tem um nome, ela é organizada, é a biosfera. E começam a aparecer conceitos que não estão sendo muito úteis, né, para essa ideia da pedagogia da sustentabilidade. Mas ao estudar os ecossistemas e ao estudar a ideia da sustentabilidade, nós fomos obrigados a criar alguns conceitos ou a recuperar algumas palavras, não necessariamente novas, que só nos mostraram que nós estávamos diante de um problema maior ainda. Por exemplo, a sustentabilidade no ecossistema, na biosfera, onde é que está? Continua não estando no código genético de nada, de nenhum vivo. A sustentabilidade é uma... Mas que diabos é isso? Hã? Sustentabilidade é quase que um remédio. Isso daí é uma coisa que emerge, não é uma coisa que está lá, tu não pega. A sustentabilidade tu não pega. Se tu tiver o conceito, tu pode imaginar. Por exemplo, camada de ozônio, tu tem o conceito, mas ninguém vê e ninguém pega. Certo? Então a sustentabilidade, além de ser uma coisa já difícil de encontrar, ela precisa de algumas palavrinhas que estão fora do nosso cotidiano. Por exemplo, algo que transcende. Meu Deus, o que é isso? Isso não existe no nosso mundo. Algo que transcende. Nem as religiões falam de transcendência, ou falam pouquinho. Espírito, imagina, essas coisas não estão fora do nosso cotidiano. O nosso cotidiano é muito pragmático. Então, buscar a pedagogia da sustentabilidade não só se revelou algo difícil de encontrar, como difícil de falar. Certo? Não é à toa que nós estamos patinando nessa história. A educação ambiental já tem uns 30 anos, a coisa está patinando, porque nós estamos educando a separar lixo, nós estamos educando a reciclar e não sei o quê, e a coisa continua cada vez pior. Então, essa arquitetura da pedagógica da sustentabilidade, ela parte dessas duas dificuldades. Primeiro, a sustentabilidade não é uma informação genética, e segundo, nós precisamos de palavras para explicar o fenômeno da sustentabilidade, que elas não estão assim, vamos dizer assim, aceitas ou não estão consolidadas na matriz educacional que nós temos. Eu formei engenheiros por 30 anos. 30 anos formando engenheiros. Dificilmente eu usei a palavra emergência. Não usei essa palavra. É, claro, no final, mas também ninguém me entendia, nem eu. Se eu disser que a engenharia é uma emergência, está louco esse cara. Tu estuda biologia, guria, 5 anos, e eu tenho um biólogo aqui. Vocês estudam aí os fenômenos emergentes, deve estudar, né? Na biologia. Não? A gente estuda só se aprofundar. Não, Só. né? Sim, porque tem uma leizinha dos ecossistemas que fala princípio das propriedades emergentes. Uma leizinha não é, professor, é uma baita. É importante, é a coisa mais importante. Claro, mais importante. Sem dúvida. Então a biologia se salva. Pelo menos ela tem uma lei que fala disso. Bom, então a ideia de que a pedagogia da sustentabilidade, ela precisava de uma arquitetura, porque não dá para você resumir, ela tem um esboço que é robusto. E ela foi, então, pensada nessa ideia de que tem pedagogias que são gerais
tem pedagogias que são cruciais e tem pedagogias que são específicas. Existe uma arte que explica isso, que é essa arte que está aqui. Então a ideia é que você possa ter uma perspectiva de mais tempo. Se você, ou seja, nós precisamos de mais tempo. Ele está escasso, mas é o que nós temos. Nós precisamos de nos doar mais tempo. Não só para ir ao encontro dessas perspectivas de humanização, mas ir ao encontro do aprofundamento que nós precisamos ter. Então, doar mais tempo. Então, esse doar mais tempo significa você buscar algumas teorias que são gerais, que são as pedagogias gerais, é o objetivo do módulo 1. Depois, trabalhar as pedagogias que são contextuais, porque tem uma característica marcante no tempo que nós vivemos, que é a descontextualização das coisas. Uma mulher é uma mulher? Não, uma mulher é só uma mulher. Um carro é só um carro. Está uma crise agora porque não se vende mais carro. Meu Deus do céu, o nosso problema é o excesso de carro. Ninguém associa excesso de carro com carro. A indústria automobilística, não. A indústria automobilística é o carro-chefe, sempre foi. E quando tem um probleminha, como agora deu com a Argentina, já deu problema. A indústria automobilística está com problema, os pátios estão cheios. Gente, ninguém ouve alguém falar que o congestionamento da cidade tem a ver com o carro. Alguém que você já viu? Não tem. Então, a descontextualização é uma marca do nosso espírito. Então, a ideia das pedagogias cruciais é a ideia da contextualização. Aqui nós vamos nos valer, é claro, de uma formação minha e também do Freire, que é a formação freiriana. Paulo Freire é que amarrou isso de forma tão forte nas pessoas da nossa geração, através da forma. Todo texto tem um contexto. Tu tirou o contexto, cara, tu está ideologicizando, tu está sendo malévolo, entendeu? Mesmo que tu não perceba. Mas se tu tirou o contexto daquela pessoa, daquela palavra, você está trabalhando com segundas intenções, mesmo que tu não saiba. Então essa ideia de que os carros, bom, mas se tu tirar o contexto do carro da estrada, eu não sabia, não sabia, entendeu? Então a ideia da contextualização é uma ideia freiriana, uma ideia pedagógica essencialmente brasileira. Não essencialmente, mas fortemente brasileira, tá certo? Então as pedagogias cruciais que nós estamos vendo amanhã no módulo 2, é exatamente para contextualizar a sustentabilidade. Aí vem o terceiro e último módulo, que são as pedagogias específicas. Ou seja, para a gente trabalhar uma pedagogia da sustentabilidade, nós precisamos ser mais habilidosos. Significa criar habilidades. Primeiro, a respeito do cuidado. Uma das faces mais tangíveis da insustentabilidade, ou seja, da degradação, é a incrível perda do cuidado que nós tivemos. Nós hoje não cuidamos nem da natureza, nem das pessoas, nem de velhos, nem de crianças. Ou seja, o cuidado, que é a característica maior da vida, a vida só atingiu o estágio que ela chegou porque ela teve ambientes que a cuidaram. Não existe evolução sem cuidado. Então a pedagogia do cuidado é a primeira contextualização. Eu quero cuidar da cidade. Vamos proteger as araucárias. Quer proteger as araucárias? Então vamos ver como é que nós podemos cuidar. Qual é o ambiente propício, o que precisa, qual é o contexto para que tu tenha. Vamos cuidar das baleias? Então vamos ver qual é o contexto das coisas que agridem, que ofendem aquele ser. Cuidar das abelhas? Vamos cuidar das abelhas, fundamental, Frei. As abelhas nós vamos ferrar. As abelhas em Santa Catarina estão
se exterminando. E sabe do quê? De fome. Não acredita? As abelhas estão morrendo de fome, porque não tem mais os alimentos que elas comem nas florestas, porque acabaram. E o Pinus não dá alimento para as abelhas. Se descobriu agora. Se descobriu agora que essa mata do Pinus é enorme, enorme, enorme. Não dá. E a abelha está entende lá no nível mais fundamental de toda a vida vegetal. A pedagogia do cuidado. Então nós temos que nos abrir um espaço na nossa vida para compreender a teoria do cuidado, a biologia do cuidado, para poder falar em sustentabilidade. Segundo, a ideia de bem comum. A ideia de bem comum é a ideia que nos transcende para a humanidade. Porque se o amor é a emoção fundadora do humano, e nós estávamos lá dentro da caverna, quando essa emoção nos arrebata, e você começa a proteger aquelas pessoas que tu ainda não sabe bem, mas é a tua mulher, é teus filhos. É o amor que define a constituição daquela família. Quando tu olha para fora, tu vê um fogo lá numa outra caverna, e tu vê o cara pegando água, tu vê o fogo, e tu sabe que o fogo é importante para ti, é importante para o outro cara. Pô, tu não controla o fogo, então você tem ideia que o fogo é um bem comum. E você vai no rio e pega a água, e o rio está correndo, e a outra família vai e pega a água. E aí a água passa a ser um bem comum. Com essa ideia do bem comum, é que aqueles humanos fundados no amor construíram a ideia de que existe algo além do humano, que é a humanidade. Então, enquanto o amor está para o fundamento do humano, a ideia de bem comum está para a criação do conceito de humanidade. Ora, num país em que a água é considerada commodity, é evidente que a humanidade está lá embaixo. Nossa, a água não é mais bem comum. A água então a humanidade dos brasileiros está. Num país em que as florestas deixam de ser a humanidade vai baixando, vai baixando, vai baixando. Então essa ideia da pedagogia do bem comum, reconhecer os bens comuns e ver uma estratégia de criar uma consciência sobre o bem comum, é uma pedagogia que está lá no finalzinho da construção das pedagogias da sustentabilidade. E nós vamos precisar nos habilitar a trabalhar isso, porque isso hoje está fora da matriz educacional. Bem fora. Bem fora, claro. Aqui nós temos todos, se vocês ouvirem essa palavra durante a sua formação, mentira, está fora, completamente fora. E mais ainda, essa ideia mais clara de estabelecer que o amor é a emoção fundadora do humano e o bem comum é a emoção fundadora da humanidade. Então você tem que trabalhar isso e tem que criar uma forma de que isso não seja ridicularizado, de que você tenha a liberdade e a preparação de falar isso em aula, de você falar isso Tiram para louco. Sim, não, essa coisa de louco já não está fora. Nós temos que criar o espaço da propriedade de falar isso. Para isso, uma formação. E, finalmente, a pedagogia da governança, que é a pedagogia da mediação. Nós temos que aprender com a cooperação. Hoje a gente só aprende com a competição, então é por isso que estamos tudo ferrado desse jeito. Então, hoje só aprendemos com a negociação. Nós temos que saber aprender com a mediação. Temos uma pedagogia para isso, que é a pedagogia da governança dos bens comuns. Ok, então fechou aqui, fechou. Agora essa folhinha, as pedagogias gerais da sustentabilidade. Como? Tá. Vamos dar mais um agrado para as pessoas que chegaram. Eu pensei que elas já estavam integradas, né? Aqui tem 2 cadeiras. Se vocês quiserem sentar aqui, vamos dar as boas-vindas.
A terceira fica ali, porque é a mais íntima. Bom, velho, você pode ficar aí, Fê? Essa folhinha, esse é o conteúdo do módulo 1, as pedagogias gerais. Certo? As pedagogias gerais da sustentabilidade. Gerais por quê? Porque são teorias recentes, porém são teorias que não foram geradas especificamente para a valorização da sustentabilidade. A primeira teoria, a teoria da autopoiese e a teoria da física quântica, são teorias que nos ajudam a compreender a vida e o viver. A teoria da complexidade, bom, ela é maravilhosa, porque ela nos permite definitivamente na teoria da complexidade nós temos condições de adotar uma postura eu não gosto muito dessas coisas negativas, mas vou usar, anti-reducionista. A teoria da complexidade nos liberta dessa visão reducionista da vida. Todo fica reduzido. E é claro que é dentro dessa redução que a degradação avança. Então a teoria da complexidade ela é fundamental porque ela nos cria uma expansão de sinapses. Ela não é uma especialização de sinapses, é uma expansão de sinapses. E você começa a ver um mundo diferente. E finalmente a pedagogia do transdisciplinar, porque é a pedagogia que vai nos ajudar a trabalhar de forma rigorosa aquelas palavras que eu falei lá no início, a transcendência. A ideia de que existe uma lógica rigorosa, que é chamada ternária, porque exatamente ela concebe um par de complementares, não é mais um par dialético, que um como o outro, vamos dizer assim, e tem um terceiro elemento que está num outro nível. E aí você precisa imaginar essa arquitetura transdisciplinar. E aí você tem o rigor da filosofia para, digamos, te dar segurança para falar isso em público, para você aplicar nos problemas e tu ver como ela é útil. Uma vez que tu domina o raciocínio transdisciplinar, acontece algo muito singular e sutil na tua vida com respeito a isso. Você perde o medo dos problemas. Não que você vá diminuir a sua importância do medo. O medo é uma emoção constituinte do humano e ela é fundamental na nossa biologia. Mas hoje ela está tão valorizada que ela nos atrapalha muito mesmo, né? Descontextualizar o medo. Ela sem contextualizar e sem biologicizar o medo, ele é poderosíssimo, né? Porque, por exemplo, a síndrome do pânico está lá. E eu não sei quantos aqui já viveram, mas eu posso falar que a síndrome do pânico é isso, quando você descontextualiza, desbiologiciza o medo e ele te oculta. Então a ideia aqui da transdisciplinaridade é você contextualizar o medo e deixa ele lá no lugar dele. Ele é fundamental para o nosso cotidiano. Mas a transdisciplinaridade é poderosíssima no sentido de nos tornar pessoas mediadoras. É isso que nós vamos ver. Okay? Tem uma semaninha para pedagogia do viver, uma semaninha para pedagogia do complexo e uma semaninha para pedagogia transdisciplinar. É uma introdução. O aprofundamento vai depender de cada um. Okay? Tem alguns objetivos paralelos. Quem vai apresentar esses temas transversais são as pessoas que já fizeram o módulo 1, ok? São as pessoas que participaram do módulo 1, para que eles aprendam mais. A perspectiva desse curso é um curso de formação de formadores. Tudo bem, se você não se sentir à vontade para sair daqui sendo um formador, tá? Perfeito. Mas
Pense nisso. A ideia aqui é que cada um consiga ser um formador para uma pedagogia da sustentabilidade. Tá bem? Então, vamos tentar aprender o máximo possível, vamos tentar praticar as dinâmicas, criar a dinâmica e inovar. Né? Então, essas são as três. Aqui tem o fractal. O fractal